Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Vamos dar então continuidade, né? Como eu estava falando aqui nos bastidores, a aula passada, a aula de hoje vai dar continuidade à aula passada. Na aula passada, nós começamos a falar sobre os selos, né? O que eram os selos, né? O que representa ali no capítulo 6 de Apocalipse, tá? Então eu peço que vocês abram aí a Bíblia no capítulo 6, né? Que é o que a gente está abordando agora. Então vamos, na medida do possível, claro que eu não vou fazer comentário de todos os capítulos de uma forma exaustiva, né? Mas vou aqui dar uma pincelada, uma pontuada em cada capítulo, né? Tentando extrair o que é principal ali de informação, tá bom? Então nós falamos, né? Começamos a falar sobre o que são os selos, né? No capítulo 5, que começa ali a abertura dos selos. Aliás, desculpa, a abertura não. Começa a aparecer esse símbolo, né? Que um pergaminho, um rolo. Irmã Valéria, chegando aqui também, ó. Bem-vinda, Irmã Valéria. Bora lá, amada. Estamos iniciando, tá? Capítulo 6 de Apocalipse. Pode abrir a Bíblia aí e acompanhar conosco. Capítulo 6 de Apocalipse. Então, no capítulo 5, foi dado a visão a João e ele viu, né? Um pergaminho, né? Um livro selado com 7 selos. E aí foi-lhe, né, falado, ó, ninguém é digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos. E ele começa a chorar muito e tal, até que vem lá não me recordo agora se é um anjo, se é um ser celestial, porque, amados, possivelmente, tá? Não estou afirmando isso, porque a Bíblia não deixa isso tão explícito, mas possivelmente, além dos seres celestiais, dos seres angelicais, né? Os seres angelicais, os seres angélicos, os anjos, são, né, seres celestiais, assim, que estão no céu também, possivelmente deve ter outros seres, né? Então, a Bíblia fala de animais viventes. Não se sabe ao certo o que representa isso, o que é isso, enfim. Mas aí não me lembro se foi um anjo, né? Se foi aí uma outra figura. Chega para João, estou falando do capítulo 5, tá? Dando uma breve recapitulada. Diz para João, olha, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o que venceu. Ele é digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos. Então, quando João viu o cordeiro como ter sido morto, né? Com as marcas da crucificação. Tal. E aí é mostrado para João, então, que Jesus é quem era o único digno de abrir esse livro e desatar os seus 7 selos. Então, para a gente entender um pouquinho, isso representa o anúncio do desfecho da história humana. Então, quem era digno? Quem tem a sapisciência? Quem tem a onisciência de saber o desfecho da história humana? Jesus. Ele é Deus, não é? Então, ele foi o único digno, na sua dignidade, na sua capacidade como Deus, de estar anunciando o futuro, né? Então olha que coisa interessante. É por isso que Jesus disse, o meu espírito é espírito de profecia, que está aqui também no livro de Apocalipse, em algum capítulo aqui que eu não me recordo agora, mas ele diz isso, essa frase, o meu espírito é espírito de profecia. Aí a profecia, a gente tem alguns aspectos. Você tem aspectos do Antigo Testamento que são diferentes do Novo Testamento, tá? Então, o profeta do Antigo Testamento, a sua função, sua característica era uma, né? Não, no Novo Testamento não é exatamente a mesma figura, tá? O profeta, inclusive, é um ministério, né? Lá elencado ali em Efésios capítulo 4, verso 11, por exemplo. A gente vê que Ágabo era profeta, Paulo era profeta, Silas era profeta. Então você tem algumas figuras no Novo Testamento que são profetas, mas não como o Antigo Testamento. Tá? Lá tinha uma configuração diferente, né? O profeta hoje, na Nova Aliança, é aquele que anuncia o Evangelho, que prega o Evangelho, né? Alguns aí chamam de pregadores itinerantes, tá? Esses que anunciam o Evangelho.
Só que, não só o evangelho, né? Porque só o evangelho, quer dizer, o anúncio das boas novas especificamente, isso é função do evangelista. Então, Efésios capítulo de número 4, verso 11, está lá. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Nessa ordem aqui, tá? Então, cada um tem sua função ministerial. Então, a função do evangelista unicamente é anunciar a salvação em Cristo Jesus. Ele não fala de outros temas doutrinários. O evangelista tem uma única mensagem, amados, tá bom? Billy Graham é um exemplo disso, né? Um grande exemplo, talvez aí mais recente, né? Billy Graham, o Moody do século passado também. Aliás, os dois, né? Do século passado, só que o Billy Graham ainda adentra nesse século aqui e é o mais recente aí. Mas enfim, esses são evangelistas, né? Depois se tornaram tele-evangelistas, depois do advento da TV, eles começaram então a usar também, não só esses grandes ajuntamentos em estádios, enfim, mas o que eu quero dizer aqui, tem essa característica. E o profeta, então, no Novo Testamento é o que anuncia a palavra de Deus, prega a palavra de Deus, mas numa conotação diferente do evangelista, por exemplo, do mestre ou do pastor, não é? Que é na conotação de advertência, é na conotação de denúncia, né? Denúncia interna e denúncia externa. Denúncia interna é onde o profeta ele fala sobre as estruturas corrompidas religiosas que estão no nosso meio, né? Nos chamam a atenção, né? São aqueles que denunciam as estruturas corrompidas, denuncia o pecado, né? O profeta não é desejado, não, como alguns pensam que são, amados, né? Então tem gente que fala assim, aquele que serve um profeta, ele vai receber galardão de profeta, né? Sabe qual que é o galardão de profeta? Sempre foi, Antigo e Novo Testamento, amado? Pedrada, prisão e morte. Essa é a recompensa do profeta. Né? Então tem pessoas que pensam que profeta é aquele que vai, eu profetizo, aquelas práticas bem infantilizadas que a gente tem, né? A profecia, ela não é produzida, amados, por um homem, não é vontade humana. Então eu não posso falar assim, fala para o teu irmão e profetiza. Até uma correçãozinha bem básica que a gente faz, né? A gente vai criando, como que fala? Não são tiques, são alguns hábitos, né? Que não tem nada a ver, biblicamente falando, teologicamente falando, né? São hábitos nossos assim que não tem nexo, né? Biblicamente falando, não tem. Mas enfim, o que eu quero dizer aqui, eu estou até fugindo um pouquinho, o que eu quero fazer aqui, falar é que a profecia, ela tem essa conotação de anunciar as estruturas presentes, né, corrompidas, e de falar de um futuro a partir da correção e do arrependimento do presente. Então, quem é que tem o espírito de profecia? Né? Quem é que anuncia o futuro? E a partir da conversão e do arrependimento do presente? É Cristo. Então é por isso que ele foi o único digno de abrir esse livro, ou seja, de anunciar tudo o que ia acontecer. Né? E aí a gente percebe aqui então que esses selos, eles representam, né, cada um aberto, representa o anúncio das coisas que iam acontecendo, ou que ia acontecer. Tá? Então nós vimos o primeiro selo foi aberto, que é o capítulo 6, né, no finalzinho da aula passada, o capítulo 6, esse primeiro anúncio fala sobre a vinda do anticristo, que é esse líder, ou que será esse líder mundial, né? E aí tem essa figura toda, né? Vem montado num cavalo branco, né? Foi-lhe dado muitas coroas, tem um arco na sua mão. E aí eu falei, eu não vou repetir aqui e explicar, tá? Quem não assistiu, então assista lá a aula passada que tem essas explicações aí, o que representa cada uma dessas coisas. Mas esse anticristo, então, é esse líder mundial que vem trazendo uma falsa paz, né? Que vem de alguma maneira, e a princípio, né, no começo, e aqui inicia a grande tribulação. A grande tribulação, ela inicia com a vinda do anticristo, ou, como alguns pensam, com a saída, com o arrebatamento da igreja, para aqueles que estão seguindo a corrente de interpretação teológica do pré-tribulacionismo, né? Ou seja, que a igreja é levada antes, tá? Como eu falei para vocês, não tem só apenas essa abordagem, mas ou eu sigo uma ou eu sigo outra, porque se eu for explicar as três, tudo detalhado, nós vamos ficar aqui um ano, mas, né? Então, assim, eu preciso explicar uma, até poderia explicar uma, depois explicar outra, só que ia demandar muito tempo e eu não tenho esse tempo todo para falar isso. Mas quem tiver interesse, aliás, os livros que eu indiquei e sugeri para vocês, eles já têm essas explicações, tá bom?
como não é heresia, só são pontos de abordagem diferente um do outro, então tá tudo certo se você de repente achar que faz mais sentido pré-tribulacionismo, faz mais sentido mid-tribulacionismo, faz mais sentido pós-tribulacionismo. Se vocês achar, tá tudo certo. Eu, como professor de teologia, reconheço que os três são possíveis. Eu posso até ter preferência por um ou por outro por conta de uma ou outra coisa, mas são preferências de interpretação. Não é que é a única possível, tá? Eu não entro muito nesse detalhe, nem discuto tanto, porque se você pegar um professor que de repente ele segue a linha do mid-tribulacionismo, ou seja, que a igreja vai ser arrebatada no meio, mid, né? No meio da tribulação, então ele vai ter os textos bíblicos, tá certo. Então a Bíblia não fecha, amados, tá? Não se preocupe, não perca o sono, não desfaça a amizade, não brigue com o pastor, com o pregador, não brigue com o irmão, porque vocês divergem. A teologia, ela pretende fazer com que nós possamos até argumentar e até discordar do outro irmão, mas sem perder a comunhão, tá bom? Então, pessoas maduras, amados, elas lidam com as divergências. Pessoas maduras, dentro de uma igreja, inclusive, de um convívio de comunhão, elas podem até discordar de algumas coisas, tá tudo certo, o que não pode é perder a comunhão, né? Um ofender o outro, ou não entender que o outro é um irmão porque pensa diferente. Então a gente precisa crescer nisso, nós precisamos amadurecer nisso, tá? A maturidade está em conviver com o outro quando o outro não concorda comigo em tudo, ou em muitas coisas, ou em algumas coisas, né? Essa é a maturidade que infelizmente muitos não têm. Mas vamos lá. Então capítulo 6 é o anúncio do anticristo, né? Que virá. A gente leu aqui, fiz as comparações lá com vocês do capítulo 6 de Apocalipse com o capítulo 24 de Mateus, fiz esse paralelo, tá bom? Então, se vocês têm alguma coisa, vocês que assistiram, né? Que a aula passada não teve condição da gente transmitir ao vivo, por conta da instabilidade da internet. Se vocês tiverem alguma dúvida, me fale agora, não se cale para sempre não, mas fale agora para a gente tentar de repente, né? Diga, mano Lucimar, diga, Amado, pode falar, pode abrir o microfone e falar. Boa noite, rapaz. Boa noite, paz. Eu só queria que você repetisse para mim, pastor, a divisão da missão do Pai, a missão do Filho, que é a missão da igreja, que você disse. Só repetir que eu quero anotar, para depois eu ler com calma. Tá, fez essa... Você fez nesse livro de Apocalipse? Tá bom. Repete, por favor. Sim, pela pergunta eu sei que assistiu a aula toda. Eu assisti. Sim. Então, vamos lá. Aqui eu fiz uma divisão, amados. Essa divisão não está na Bíblia, assim, né? Pelos estudos a gente vai fazendo essas anotações aqui. Se vocês pegarem minha Bíblia aqui, vocês vão ver que tem mais anotação do que sei lá o quê. Mas eu falei o seguinte, é do capítulo 5, tá? Eu fiz essa divisão no capítulo 5. Então, se vocês quiserem fazer essa anotação, eu acho bem interessante. A anotação, a observação é o seguinte. Eu dividi o capítulo 5 em, deixa eu ver, 1, 2, 3 partes, né? Que vai do verso 1 ao 4. Do verso 1 ao 4 é a primeira divisão. Do verso 1 ao 4, aqui está a missão de Deus. Tá? A missão de Deus. No capítulo 5, né? Verso 1 ao 4. A gente vê o Pai aqui. Quando eu estou falando Deus, eu estou me referindo ao Pai. Embora a gente sabe que Deus é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Né? Então eu vou até corrigir. A missão do Pai. Né? É porque o termo técnico na teologia é missio Dei. Né? Missio Dei é o termo latino, né? É latim, tá? Missio Dei, ou seja, a missão de Deus. Sabe quem está em missão? É Deus, amados. Muitas vezes a gente pensa, não, a igreja está em missão, o discípulo de Cristo está em missão. É verdade também. Mas antes de todos nós, é Deus que está em missão. Desde lá da ruptura do Éden, Deus já, né, entrou em missão ali efetivamente na história, quando veio até o homem, o casal. Inclusive, o evangelho foi pregado a toda criatura já, no capítulo 3, verso 15 de Gênesis, não é? Ali a gente chama de proto-evangelho, tá? Termo técnico aí. Eu acho interessante vocês aprenderem os termos técnicos, não tanto, né? É assim, porque às vezes fica meio chato. Para quem não é acadêmico e tal. Mas aí, 3 e 15, né? O próprio Deus falou para a humanidade, no caso, eram os dois só, mas era a humanidade, né? Representada ali. E disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, ali o evangelho já estava sendo anunciado pelo próprio Deus.
né? Então Deus começou a sua missão efetivamente, né, verbalizando ali no capítulo 3, verso 15. Então é Deus que está em missão. E o verso 1 ao 4 vai mostrando então essa missão de Deus aqui. O verso 5 ao 11, a gente vê aqui o Filho em missão. Ó, o Filho que está em missão, que é isso aqui, onde ele abre os selos, né, onde ele vai aqui, então, conduzindo toda esse desfecho da história humana. Amados, ó, eu vou aqui só, né, abrindo uns parentezinhos. Então, nós precisamos lembrar, isso não pode fugir da nossa mente, tá? Eu falei umas 3 ou 4 vezes já, não pode fugir da nossa mente. Na ótica bíblica, na cabeça bíblica, a escatologia, os últimos tempos, começaram na vinda de Jesus. Não é uma coisa para o futuro não, amados. Tá, amados? Então, lá atrás, há 2000 anos, na mente bíblica, o início do final dos tempos já começou com a vinda do Messias. Lembra que nós começamos lá em Daniel, né, no capítulo 9 lá, aliás, até um pouquinho antes, né, mas nas visões lá fala da pedra cortada sem auxílio das mãos e tal, que é a vinda de Cristo, é o reino de Cristo, o reino de Deus que está iniciado na vinda de Cristo. Então Jesus vem há 2000 anos, então ali já tem o início do final dos tempos, tá bom? Então a gente às vezes pensa que a escatologia é para algo futuro. Mas esse futuro está 2000 anos atrás iniciado, tá bom? Então essa é a mente bíblica. Amados, como nós pensamos, nem sempre é como Deus pensa e revelou para nós na sua palavra. É por isso a importância do estudo bíblico vai transformando a nossa mente, né, e vai nos dando a mente de Cristo, como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, se não me falha a memória, a mente de Cristo, né, a gente vai compreendendo na ótica de Deus. É por isso que a palavra, o estudo da palavra de Deus molda a nossa mente com a mente que Deus quer que a gente tenha, amados. Porque muitas vezes nós, cristãos, evangélicos, temos um olhar, uma interpretação da Bíblia e uma vida que não corresponde à vontade de Deus, não é? E por que isso acontece? Unicamente por causa da negligência do estudo bíblico adequado. Então, mas vamos lá, só um parentezinho. Então, verso de número 5 ao 11, o Filho está em missão. E aí aqui, do verso de número 12 e 13, 12 ao 13, a igreja está em missão. Né? A missão da igreja, que é anunciar o Cordeiro. Olha que coisa interessante, né? Então assim, ó, o Pai, ele revela o Filho revela o Pai, o Espírito Santo revela o Filho, que por sua vez revela o Pai. A Trindade está em missão. Né? Que coisa interessante, amados. Que lição que Deus nos dá, que lição que a Trindade nos dá. Que um sempre anuncia o outro. Um não busca glória para si mesmo, embora são Deus, igualmente. Né? E tudo isso aqui, amados, já tem lições para nós assim, de uma forma extraordinária, na prática, inclusive. Né? Como que as pessoas da Trindade, elas trabalham em tal harmonia para que cada um faça aquilo que deve fazer, que se propuseram a fazer, para redimir a humanidade, para resgatar a humanidade, para criar a humanidade. Quando disseram, façamos o homem, é plural, né? Depois, para manter a humanidade, inclusive o Espírito vem, os Salmos diz isso, tem uns Salmos que diz isso. O Pai envia o Espírito e renova toda a terra. Olha só que coisa interessante. O Pai envia o Filho para salvar a humanidade. O Filho envia o Espírito para executar ou para aplicar a salvação na humanidade. Vocês perceberam a Trindade em harmonia aqui, amado? Agindo para criar, para manter e para resgatar a humanidade? Que coisa linda, né? Se os pentecostais estivessem hoje aqui na aula, isso aí já está surgindo ali. Aleluia, glória a Deus. Então, tudo bem, mano? O Simar anotou aí os demais irmãos? Então, missão do Pai, missão do Filho, missão da Igreja. Capítulo 5, tá bom? E bora pra frente. Se não tiver mais perguntas aí, vamos pra frente, vamos seguir. Podemos seguir? Bora? Então, vamos juntos. Capítulo 7, amados. Capítulo 7 aqui, ó, é bem interessante, porque nós temos aqui uma informação que há uma certa confusão, né, de interpretação no nosso meio. Que é aqui o verso de número 4, por exemplo, que fala de 144 mil. Aí você tem lá os testemunhos de Jeová, por exemplo, dizendo que esses 144 mil, né, é um grupo de pessoas que, de fato,
vão para o céu, aliás, já foram, né? Eles até já foram no século passado lá, porque só para ajustar uma profecia que deu errado lá, né? E aí falaram que já foi, invisivelmente, de uma forma misteriosa, os 144 já foram, e o restante vai ficar pela terra aqui mesmo, restaurada. Essa é a conversa aí, de uma forma bem simples, eu estou abordando, claro. Mas esses 144 mil, amados, primeiro, os números, não só em Apocalipse, mas na Bíblia no geral, nem sempre eles são literais, ou seja, de fato, 144 mil é o número 144 mil exatamente? Não. Os números representam. Lembra que eu falei para vocês? O número 7, o número 6, o número 3, o número 10. Esses números, eles são representativos, né? Eles, por exemplo, quando vai falar do número 6, na Bíblia, geralmente ele aparece para falar sobre o número do homem, que é um número limitado, não é o número de perfeição. Porque qual é o número que representa a perfeição? É o número 7. No 7º dia Deus descansou, não é isso? No 6º dia o homem foi criado. Até a gente vai ver aqui o número 666, 3 vezes a imperfeição, né? Tentando imitar a perfeição de Deus, que é impossível. Então a gente vai ver também o que significa esse 666. Mas só para falar, então esses 144 mil aqui não é um número literal, tá bom? Pode ser que seja a multiplicação de 12 vezes 12. Por exemplo, no capítulo 5, nós vimos 24 anciãos, não é isso? Acho que nem lembro se a aula passada eu falei isso. 24 anciãos. Esses jogando as coroas diante do Cordeiro, né? O que representa esses 24 anciãos? Representa 12, né? Porque são as 12 tribos de Israel, ou seja, todos os servos de Deus da antiga aliança, e 12 representa os 12 apóstolos de Cristo, os 12 apóstolos do Cordeiro, que representa a nova aliança, né? Então, os 12 mais 12, 24, representam todo o povo de Deus em adoração ao Cordeiro. Esse é o símbolo, tá? É por isso que é importante nós entendermos esses símbolos e esses números, para que a gente entenda qual é a mensagem que a Bíblia quer passar para nós, tá bom? Então vamos lá. O capítulo número 7, do verso 1 ao 8, e eu quero fazer essa divisão já. O capítulo 7, então, do verso de número 1 ao verso de número 8, eu vou fazer essa divisão também aqui, tá? Que a Bíblia faz isso. Aliás, não é que a Bíblia faz isso, né? Mas a gente no estudo a gente consegue identificar, observar que existe lá do verso 1 ao 8 falando a respeito de um grupo distinto, tá? Quem são do verso 1 ao 8, quem são essa multidão, né? Que vai falar aqui que esses são aqueles, olha só que coisa interessante, que são 12, tá vendo? Ó, verso 5 e diante, que são 12 de cada tribo, 12 mil de cada tribo, né? Ou seja, representa todos os cristãos judeus, amados. Todos os cristãos judeus, tá? Verso 1 ao 8 vai falar sobre os mártires, tá? Aqueles que morreram pela fé em Cristo, tá? Então, o capítulo 7 vai falar dos mártires, aqueles que morreram pelo motivo de não renunciarem, por proferirem a sua fé em Cristo. Então, do verso 1 ao 8, são cristãos judeus mártires, tá bom? Então, assim, a gente teve, no início da igreja, quando a gente pega Atos dos Apóstolos, a igreja ela nasce judaica cristã, né? Grande parte, lógico que teve lá, né? A gente vê lá, Atos capítulo 8, por exemplo, um etíope, né, aceitando a fé. A gente vê Paulo indo para outras terras e outros povos e outras culturas e muitas pessoas aceitando o evangelho. Só que o início mesmo ali em Jerusalém, por exemplo, aquelas primeiras milhares de conversões, elas na grande maioria, podia ter um gato pingado lá no meio, né? Mas a ovelha pingada que fala, não é gato, né? Ovelha. Mas enfim, ali tinha majoritariamente judeus, né? Eram judeus que se converteram, que aceitaram a mensagem lá do Evangelho. Então, esses aqui, eles morreram pela fé em Cristo, né? Por proferir o Evangelho. E aí eles são aqui representados nesses 12 vezes 12 mil aqui, que são os mártires judeus, tá?
Do verso de número 9 até o 17, a gente tem aqui cristãos gentios. Também são mártires. Então o capítulo 7 vai falar dos mártires, aqueles que morreram por amor a Cristo, amados. Talvez, deixa eu pegar aqui esse ganchozinho, deixa eu aproveitar aqui, amados, tá? A gente está em outro curso aí, o curso de bacharel, falando da matéria missiologia, né? Deixa eu vender o peixe aqui para outro curso depois, aí quando vocês se formarem nesse, tem outro curso do bacharelado, tá? O mais avançado aí, né? Vamos se programando. E aí a gente está falando sobre missiologia, a importância da igreja investir em missões, ser uma igreja missionária. Então a gente abrange de fato esse desafio que é levar o evangelho a todos os cantos da terra. E isso deve ser preocupação de cada igreja local, tá bom? Mas vamos lá. Então aqui, esses cristãos gentios são todos aqueles que não eram judeus, né? Mas também morreram pelo fato de proferir sua fé em Cristo. Hoje, amados, hoje, se vocês quiserem os números, assim, tem as Portas Abertas, é uma agência missionária, né? É uma para-eclesiástica que a gente chama, que é o que trabalha mais com a igreja perseguida, tá? Portas Abertas. É até meu xará, o fundador dela, né? Irmão André. Isso aí lá na década de 1940 e pouco, depois da Segunda Guerra Mundial, é que esse irmão aí, ele com o seu Fusca azul, né, entrava nas cortinas de ferro, que eram os países comunistas na época, para contrabandear a Bíblia, porque era proibido, né? E hoje ainda, em alguns países comunistas, como Coreia do Norte, alguns lugares, ou os países islâmicos principalmente, né? Enfim, em alguns outros países, a Bíblia é proibida e proferir a fé cristã é morte, tortura, né? Ou extradição. Tá? Quando é extraditado, ainda melhor, né? Então não morreu nem foi torturado, só foi mandado embora do país. Mas muitos deles, tortura, prisão e morte, tá? Só pelo fato de falar, o meu Senhor é Cristo, sou cristão, né? Não profiro a fé islâmica. Só pelo fato de falar isso, amados, já é motivo para ser torturado, preso e morto. Só para a gente entender. Talvez na nossa cabeça, aqui no contexto do cristão brasileiro, isso seja uma coisa bem distante, né? Quase impossível. Não, isso aqui foi lá no começo da fé cristã, isso aqui não, mas hoje acontece. São milhares de cristãos que morrem por este motivo, tá bom? Velhos, jovens, crianças, adultos, quem quer que seja. Então, assim, é por isso que nós, em países livres como o nosso, nós precisamos não só orar por esses irmãos, nós precisamos enviar recursos para esses irmãos, sejam eles os recursos que forem necessários, e enviar missionários, inclusive, para que cada vez mais o evangelho se propague, né, nesses contextos. Tá? Então, a missão Portas Abertas é o que traz a lista anual. Eles atualizam anualmente os países que mais perseguem e matam cristãos. Tá? E aí, quando a gente vai estudar essa matéria, missiologia, a gente vai entender toda essa realidade e como nós devemos atuar no tempo presente, conhecendo os desafios, né? Os locais, os transculturais e os regionais. Mas enfim, então aqui são mártires gentios, tá? Do verso 9 até o verso número 17. Só para a gente entender quem são aqui esses dois grupos de mártires, tá bom? É só vocês lerem, se vocês lerem, eu estou pontuando aqui, mas eu estou entendendo que vocês, como alunos minimamente dedicados, vocês vão ler depois o texto, tá? E o capítulo. Então fica aí, tarefa de casa, pronto, tarefa de casa. O que eu pontuar aqui, ó, já falei do capítulo 5, do 6 e estou no 7. Se eu falar do 8 e do 9, então assim, na semana aí vocês têm 4 capítulos para ler, do 5 ao 9, né? E 4 capítulos, lê em quanto tempo, amados? 5 minutos? 7 minutos? Deve ser, né? 7 minutos. Já pensou? Mais ou menos, né, Marquinhos? Depende da... Se está numa ladeira subindo com a Bíblia, né? Aí é mais difícil de ler, né? Se está descendo, vai mais rápido, né? Então, cada um tem um ritmo de leitura. Mas, amados, façam só essa leitura, assim, simples, tá? Que vocês já vão ter essas informações. Eu estou tentando ganhar tempo nosso aqui, porque isso vocês podem fazer, não é preciso eu ler, né? Vocês podem ler dessa forma mais simples aí. Então leiam, vocês vão ver com essas informações que eu estou dando para vocês, vocês vão juntar com a leitura e aí eu penso que vai clarear mais essas ideias, tá? Vamos lá, tem alguma pergunta do capítulo 7 que eu falei até agora? Posso seguir? Vamos para o capítulo 8 então? Vamos lá. Capítulo 8.
o sétimo selo e as primeiras 4 trombetas, que são os anúncios e os juízos parciais de Deus sobre a terra. Então, olha só, eu vou ler com vocês aqui o capítulo 8, tá? A abertura do sétimo selo. Então, 6 selos foram abertos, o anúncio do anticristo, os mártires, né? Foram vários acontecimentos anunciados, tá? Os selos são anúncios. As trombetas também são anúncios com a execução parcial do juízo de Deus. Aqui a gente está falando dos finais dos tempos que não ainda aconteceu, né? Então, quando Deus começar o seu juízo sobre a terra, ele começará o seu juízo parcialmente e depois de uma forma plena, tá? Então, as trombetas, elas são o anúncio e a execução parcial do juízo de Deus sobre a terra. E a gente vai ver o que vai acontecer aqui. Então vamos lá, capítulo de número 8, verso de número 1. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Então não tenha como literal 30 minutos, tá? E sim por um período breve. É isso que a Bíblia quer falar. Por um período breve, porque quando foi aberto esse sétimo selo, o último selo, houve esse suspense, porque haveria de vir agora a execução, ainda que parcial, mas o juízo de Deus sobre a terra. Amados, amadas, não é brincadeira. Nosso Deus, ele é justo. Nosso Deus, ele é bondoso, ele é paciente, ele é longânimo, ele é misericordioso, ele é gracioso. Mas também, no caráter de Deus, na faceta de Deus, existe a justiça, né? Existe aquilo que é a punição do mal. E Deus vai fazer isso, né? Deus, ele não é desequilibrado como muitos de nós somos, que muitas vezes nós pendemos para um lado para o outro. Então tem pessoas que são cristãos, hein? São muito, vou usar um termo bem técnico aqui, bem acadêmico, bem teológico, passa pano, sabe? Passa pano, assim, né? São pessoas que passam a mãozinha, né? Que não repreendem, que não corrigem, esse é um extremo. E tem outros, já, mas que qualquer vacilo desce a espada, corta a garganta, né? São os crentes assim, justiceiro mesmo, né? Então você tem esses desequilíbrios, né? Entre o amor, a misericórdia e a justiça. E tem um salmo tão lindo, eu não vou me recordar agora, se alguém souber me ajuda. Mas se me lembrar, eu pesquiso lá direitinho e coloco no grupo para vocês. Mas assim, a base do trono de Deus é justiça, igualdade, verdade e fidelidade. Tem até música que diz isso, né? Tua igreja te adora, né? Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, verdade e fidelidade. Se eu começar a cantar aqui, vocês vão tremer, mano. Não é de poder, não, é de raiva, não. É muita desafinação, mas enfim, vamos lá. O reino de Deus é esse equilíbrio, né? Justiça, equidade, misericórdia, verdade. Então Deus é completo, Deus é pleno. Ele não falha em nenhuma das virtudes, tá certo? Então ele vai julgar a terra, né? Algumas pessoas hoje, cristãos ou não cristãos, entram em crise nesse sentido quando a gente vai falar de Deus e da justiça. Será que Deus não está vendo essas guerras? Será que Deus não está vendo essa injustiça com o povo pobre? Será que Deus não vê essa injustiça com crianças que são abusadas e mortas, escravizadas? Será que Deus não vê essa injustiça das mulheres sendo agredidas, né, dentro do seu próprio lar? Será que Deus não vê esses falsos profetas, esses charlatões, esses enganadores nas igrejas? Será que Deus não vê esses políticos, sabe, roubando e prejudicando vidas? Será que Deus não vê isso? Não, Deus vê tudo isso, né? Ah, mas por que Deus não julga? Ele não tem poder para fazer isso? Ele não é amoroso? Então essas crises, às vezes sinceras das pessoas, sinceras, né? Nem sempre esse tom de murmuração. Muitas vezes é essa sinceridade de não entender como tudo isso se processa. Só que o livro de Apocalipse nos mostra como Deus lida com isso, amado. Primeiro, Deus, ele não está sujeito ao nosso tempo e espaço. Deus não está em 2024, amado, né? Deus não é limitado ao tempo. Na ótica de Deus, no conselho de Deus, tudo isso já está resolvido. Deus já recompensou os justos, os que creram na justiça de Cristo. Deus já puniu a maldade e o mal, inclusive Satanás, os demônios, o anticristo e o falso profeta. Tudo já está
resolvido diante de Deus. Tanto é que está escrito, amados. Está escrito aqui, a gente vai chegar lá, a gente vai ver que Deus já fez tudo isso. Ó. Na ótica de Deus, na eternidade, na realidade de Deus, tudo isso já está feito. O problema é que nós ainda não chegamos lá. E a gente ainda está nesse processo, né? Onde a justiça de Deus, a punição, a recompensa devida ao mal ainda não está completo, né? Como também o reino de Deus ainda não está na terra absolutamente plantado. Tanto é que Jesus nos ensina, quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito no céu. No céu já é feito, na terra aqui não é ainda. É por isso que nós, como aqueles que pertencem ao reino de Deus, sinalizam o reino de Deus, devemos ser agentes desse reino de Deus. Então é através de nós que Deus quer também executar a justiça, a bondade, a equidade, a misericórdia, tudo isso, amados. Então olha só o privilégio, a responsabilidade que nós temos, e Deus quer nos usar, né? Só que isso já está resolvido, Deus já puniu o mal. Satanás já foi julgado, o mal já foi punido, o fiel já foi recompensado. É que a gente ainda está nesse processo. É por isso, amados, que a fé bíblica, não é a capacidade de crer no extraordinário de Deus, não é viver os milagres de Deus, sabe, como de uma forma muito infantilizada, muito juvenil, é ensinado nas nossas igrejas. Muito juvenil, muito superficial. A fé que move essas montanhas no sentido que você vai viver o extraordinário de Deus, o sobrenatural de Deus. Não, amados. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Pela fé, os antigos alcançaram o testemunho. A fé, amados, bíblica, é ainda que eu não contemple tudo aquilo que eu entendo que Deus fará, na aplicação da sua justiça e da sua misericórdia, mesmo assim eu continuo servindo a Deus. Então a fé não é para viver o extraordinário. A fé é mesmo não vivendo o que se espera, isso não altera a minha relação e a minha entrega a Deus. A fé não é aquela fé apenas que gera o milagre. A fé é quando o milagre não acontece, não é alterado, não é abalada a minha relação com Deus. Não desconfio do amor de Deus porque as coisas não aconteceram como eu gostaria que acontecessem. Isso é a fé madura. É a fé que fez com que os nossos irmãos, por séculos, enfrentassem a morte de uma maneira a não retrocederem, amados. Pessoas a crescerem cada vez mais em contextos de grandes dificuldades. É essa fé madura que Deus quer que nós tenhamos. Não é a fé juvenil, emocional, a fé que precisa que Deus prove. Porque isso é negócio de adolescente, irmão. Me dá uma prova de amor. Um adolescente pede para o outro. Me dá uma prova que você me ama. Até Deus já provou o seu amor para conosco enviando seu Filho na cruz do Calvário. Não há prova maior do que essa, amados. Não há sinal maior do que esse. Né? Na época de Jesus, o povo já falava: Jesus, nos dá um sinal. Ele disse: geração incrédula e perversa, não será dado outro sinal para vocês a não ser o do profeta Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim o Filho do Homem ficará 3 noites e 3 dias no seio da terra. Ou seja, sua morte e ressurreição é o sinal maior, amados. Olha que coisa interessante. E todos os milagres têm a finalidade última. Isso está escrito em João, Evangelho segundo João, capítulo de número 21. Eu acho que é 21, vamos ler lá, que até me fugiu da memória agora. 21, e agora? Eu sei onde está aqui, eu acho, só não sei da memória. Falando sobre os milagres. Capítulo de número 20, tá? 20 e 31. João capítulo 20, verso 30 e 31. A finalidade última dos milagres é o que está escrito aqui. Evangelho segundo João, capítulo de número 20, verso 30 e 31. Jesus operou na presença dos seus discípulos muitos sinais. Olha que coisa interessante. Muitos outros sinais. Esses, porém, olha que coisa, é o 31 que enfatiza. Esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais a vida eterna. Alguém disse que o sábio aponta para a lua. Olha para o meu dedo aqui. Ó. O sábio aponta para a lua. Então imagina essa cena.
O sábio aponta para a lua e o tolo fica olhando o dedo do sábio. Os milagres apontam para Cristo e os tolos ficam olhando para os milagres. Os milagres têm finalidade de nos levar a Cristo, amados, o seu sacrifício. Essa é a maior bênção que existe na vida de um cristão, é ser reconciliado com Cristo. Me fala se existe uma bênção maior, se existe um milagre maior, se existe um anseio maior na vida do cristão do que a salvação. Eu desconheço, amados. São 25 anos nesse contexto. Eu desconheço, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia e tendo essa caminhada com Deus, eu desconheço o que pode ser mais sublime, o que pode encher mais os nossos olhos, o que pode aquecer mais o nosso coração, o que pode ser mais lenha para aquecer a fogueira da nossa alma, a não ser o sacrifício do nosso Senhor Jesus, a salvação conquistada na cruz do Calvário, a libertação dos grilhões do pecado que nos envolvia. O que pode ser mais poderoso de relação na nossa vida, amados, do que a salvação em Cristo Jesus, o nosso nome escrito no livro da vida? Meu Deus do céu! Nós estamos vendendo um produto ilusório. Milagre não pode, amado, substituir isso. Salvação não pode ser substituída, ou não tem uma bênção, as experiências com Deus. Amados, não existe experiência mais sublime de que ter encontrado o Salvador. Não existe, amados. Isso é uma mensagem enganosa, infantilizada, que nós eu não estou bravo não, tá? Aqui está aquecendo, aqui eu sou pentecostal também, vai aquecendo aqui, eu vou alterando a voz assim também, tá? Então eu vou tomar um golinho aqui para vocês. E que eu não estou bravo. Mas eu fico assim pensando, meu Deus do céu, como que nós de igreja, sabe, temos assim, temos prejudicado os irmãos, nós pastores muitas vezes, pregadores e líderes, com essa mensagem, sabe, infantilizada, juvenil, de pessoas que vivem por sensações, emoções e arrepios, mas quem vive assim é menino. O adulto vive por convicção, por certeza, por fé. Né? E essa é a minha fé, essa é a fé. E Paulo disse, se assim não crermos, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós cremos na morte e na ressurreição de Cristo, que basta, é suficiente, amados. Os milagres, se vierem, vêm a reboque. Eles vêm como acessórios, eles vêm como secundários, eles vêm somente para colocar a cereja nesse bolo que é a salvação, amados. Não é? Então, só para a gente entender aqui essa questão dos milagres e de tudo isso. Eu até desviei um pouco aqui da aula, reconheço que eu desvio de vez em quando, mas o Espírito Santo é bom e me faz voltar. É porque a gente entrou nesse caminho, se vocês me lembrarem até, a gente retoma. Eu sei que eu estava falando do capítulo de número 8, né? Sobre o selo, sobre o silêncio de Deus, sobre o anúncio, sobre tudo isso, tá? Então vamos voltar ao capítulo de número 8, né? Falando aí sobre, então, esse silêncio que houve no céu por aquilo que viria. Ah, tá, eu entrei nesse caminho porque eu falei sobre o que ia acontecer, que é o juízo de Deus. Esse Deus que ele é justo, que ele punirá o mal, né? Foi aqui que eu desviei, né? Desviei, mas volto, tá, amados? Estou me arrependendo, em nome de Jesus aqui diante dos irmãos, estou me reconciliando com vocês e estou voltando aqui na conversão, certo? Então vamos lá, o sétimo selo foi aberto. Quando o sétimo selo é aberto, então as trombetas começam a ser tocadas. Então nesse simbolismo, as trombetas, elas anunciam, não só anunciam, mas elas também são a execução parcial do juízo de Deus. Verso 7, capítulo 8, vamos acompanhar juntos aí. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo, misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Então, guardem essas informações. Ó. A terra foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, toda a erva verde foi queimada. Então, começando o juízo de Deus efetivo sobre a terra. E Deus fará isso, tá? Deus fará isso. Deus executará o seu juízo, né, pessoalmente ele, enviando os anjos, movendo céus e terra literalmente, usando como ele sempre usou ao longo da história humana, a fauna, a flora, né? Deus usou, a gente vai ver que Deus vai usar até o diabo aqui, os demônios, amados. Todos são usados por Deus, no seu propósito. Todos são usados. Então ser usado por Deus não é
não é crivo de nada não, né? Satanás também é útil. Então muita gente vai pegando essas referências e fala que, opa, o que importa é isso. Não, não é bem assim não. Então assim, Jesus disse que, e aliás, lá na eternidade ele vai falar para alguns, ó, vocês foram usados mesmo pelo meu Espírito. Inclusive expulsaram até demônios. Foram tão usados que falaram em línguas. Foram muito usados, né? Fizeram um bocado de coisa no meu nome, mas não conheço vocês. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses critérios nossos que a gente pega para a gente validar a vida espiritual nossa e dos outros. Cuidado, cuidado. Essas coisas elas não são parâmetros seguros. O que é parâmetro seguro é se a gente tem o caráter de Deus. Tá? O caráter ele é muito mais seguro do que o carisma. Então, isso que deve ser para nós termômetro e preocupação para a gente analisar, avaliar a nossa vida, examinar a nossa vida. O que eu estou falando do caráter? O amor, o gozo, o paz, a longanimidade, a bondade, a benignidade, a fidelidade, o domínio próprio e a temperança. Né? São 9, eu acertei. São 9. Arriscado mesmo. Deixa aqui, vocês entenderam, né? São 9, tá? Então, vamos lá. Olha o que aconteceu. Primeiro juízo de Deus sobre a terra, a terça parte. Então, será prejudicada de alguma maneira as árvores aqui, que fala a vegetação, né? Foi queimada. Ah, mas ó, eu não vou fazer, eu não estou dizendo que é isso que está acontecendo, tá? Porque tá havendo queimadas aí de poucos dias para cá, né? Em vários estados do Brasil. Quando se pega Estados Unidos também, em época de seca, em alguns lugares a gente percebe o prejuízo que existe nessas queimadas, porque o ar piora, animais morrem, né? Enfim, isso é o habitat humano, é a nossa casa. Então imagina só como isso aqui vai ser prejudicado e vai ser insustentável viver aqui. A gente vai ver mais para frente, inclusive, que a temperatura da Terra subirá de uma maneira que os homens ficarão assim desesperados. E a gente está caminhando para isso. É por isso, deixa eu falar um negócio aqui que muitas pessoas pensam que isso aqui não tem importância nenhuma. Não é pauta do Evangelho, mas é. Deus nos chamou para que... Aliás, o texto lá de Romanos capítulo 8 diz que a terra, ela geme. Tem 3 gemidos ali, né? O cristão geme, o Espírito Santo geme e a terra geme. Tá? E o gemido da terra é ela esperando que se manifeste os filhos de Deus. Porque toda a criação será também redimida. Não é? Toda a criação será restaurada. E enquanto isso não acontece, a terra geme. Como que a terra geme? Terremotos, furacões, todo esse clima bagunçado, né? Toda essa convulsão da natureza, amados, isso aqui é uma desestabilidade, uma desarmonia criada pelo pecado que o homem introduz na terra. Então, olha uma coisa muito prática. Quando nós, cristãos, pegamos lá um copo de plástico, todo mundo aqui vive aqui. Todo mundo é daqui, né? Não, irmã Eliana não, só a irmã Eliana, né? Mas os demais aqui, ó, praia, nós vivemos aqui na praia, natureza. Ó, amados, vira e mexe, aparece uma tartaruga aqui, ó, morta, enroscada com plástico não sei se é focinho que fala, nariz, na narina, não sei. Eu já vi aqui, os irmãos aqui com certeza já viram também, né? Várias vezes. Então, assim, aí eu fico assim indignado, mas eu quase que arrumo briga, às vezes, né? Que eu vejo assim, na maioria das vezes turista, morador, é muito mais difícil fazer isso, porque nós entendemos o valor do nosso local aqui limpo, né? Então o morador, ele tem mais consciência disso, nem todos, mas grande parte sim. Mas quando o turista vem, aí vai jogando lixo na praia, na água, eu fico indignado, mas qualquer hora dessa eu vou arrumar uma briga. Os irmãos me ver brigando aqui na praia, viu, os irmãos aqui, não se escandalize não foi eu que agredi não, mas possivelmente fui agredido, porque eu fico indignado com isso, né? Nós precisamos cuidar da natureza. A gente precisa pregar sobre isso. A ecologia, ela é uma pauta do Evangelho. O Evangelho nos ensina a cuidar do nosso meio ambiente. Isso não é pauta política, coisa do tipo, né? Isso é o Evangelho que ensina. Nós cuidarmos do nosso mundo, amados, tá? Como aqueles que sinalizam o reino de Deus, e o reino de Deus é a restauração de todas as coisas, então nós devemos ser agentes disso também, não é? Então, enfim, aí a gente percebe que isso aqui vai ser o juízo de Deus, um dos juízos de Deus parcial, é a terça parte. Vocês imaginam, a terça parte da natureza vai ser queimada. Olha o prejuízo no nosso meio ambiente. Aí o verso de número 8. E o segundo anjo tocou a trombeta, ou seja, a segunda trombeta. E foi lançada no mar uma
coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terceira parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. E perdeu-se a terça parte das naus ou dos navios. Então alguns pensam aqui que possivelmente essa segunda trombeta, possivelmente, será alguma espécie, talvez, de meteoro, né? Alguma coisa do espaço, que de fato será lançada no mar, no oceano. Então, ó, vai prejudicar aí a terça parte, né, das vidas marinhas. Nós nos alimentamos delas, amados. Né? Ó, os navios possivelmente vai gerar uma espécie de tsunami. Né? Quantos navios aqui, quantas pessoas não vão morrer nesse segundo juízo de Deus aqui? Né? Então, ó, perceba o quanto que vai ser atingida a criação, a criatura e tudo mais. É Deus julgando a terra. Mas ó, é parcial, percebam? Terça parte. Verso de número 10. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como tocha. E caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as terças partes das águas. E o nome da estrela era Absinto, quer dizer amarga, né? E a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Então, olha só, mas de alguma maneira, a fonte ou as fontes de águas potáveis serão prejudicadas, a terça parte. Ó, então, a alimentação, o meio ambiente, a água, tudo isso vai ficar escasso nesse período, amados. A gente já não está caminhando para essas coisas, amados? Não são coisas que a gente já percebe que existem essas realidades? Então, assim, a água, muitas vezes, né, que a gente não tem com qualidade e tal, as secas que tem, e aí a água fica escassa, e aquele racionamento, né? O aumento, aí eu nem sei, me parece que aumentou também por esses dias aí, que vai chegando o verão, essas coisas vão, né, acontecendo essas medidas aí do governo para fazer com que as pessoas consumam menos água, né? Ou desperdicem. O desperdício de água é pecado. Sujar o meio ambiente é pecado. A gente pensa que pecado é só algumas questões assim mais... Não, mas tudo isso é pecado quando a gente está indo contra a natureza de Deus. Né? Jogar lixo, balinha, plastiquinho na rua é pecado. Desperdiçar comida jogando no lixo lá é pecado. Né? Tomar Coca-Cola é pecado. Se for a zero, talvez não seja, não sei. Tem que me assegurar mais disso aí. Vamos lá. Brincadeiras à parte, mas eu estou falando de coisas sérias aqui, tá? Verso de número 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol. Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus